Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, está em São Salvador, capital de El Salvador, para uma viagem de 3 dias com uma série de encontros que tem como tema central a segurança pública e o combate à violência. Segundo o governo estadual, a viagem tem como objetivo mapear as estratégias implementadas pelo país, que já foi considerado um dos mais violentos do mundo, e a avaliar possibilidades de intercâmbio de conhecimento com Minas Gerais. A viagem está sendo muito criticada por alguns opositores de Zema por causa de algumas situações. Nos bastidores se fala que a comitiva tem mais gente de comunicação do que de segurança pública e também, e aí há uma divergência, alguns acham que não, outros acham que sim, que El Salvador é uma ditadura, então fica fácil colocar e implementar qualquer questão de segurança pública por lá. Marcelo, deixa eu começar com você, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Então, Júnior, o Bukele, né, o presidente de El Salvador, ele se tornou meio que uma estrela da política para os conservadores, para os políticos da extrema-direita. E aí a gente não pode deixar de questionar, né, realmente se o governador Romeu Zema está indo lá um pouco para tirar foto com a estrela da direita, pensando já na eleição do ano que vem. Eu até entendo muitas viagens, né, que políticos fazem em outros lugares para conhecer. Eu acho que isso é importante ter esse intercâmbio, né, conhecer medidas que estão sendo feitas, adotadas. Eu acho que isso pode ajudar. Agora, El Salvador é um país de 6 milhões e algumas medidas que o Bukele tem adotado são medidas muito controversas, né? Ele tem, apesar de ter sido reeleito, né, numa eleição presidencial, ele tem sido acusado, né, e tem tomado muitas medidas como se fosse um ditador. Então, algumas medidas, por exemplo, né, pra gente poder entender mais ou menos, é prender sem condenação. É prender alguma pessoa que foi acusada sem que ela tenha o direito de defesa. Prender sem que essa pessoa tenha um prazo para que ela seja julgada. Então, ele está fazendo uma política de encarceramento que é muito complexa, que é muito complicada, inclusive, sabe? Da gente pensar e querer adotar uma medida assim em Minas Gerais. Então, não sei se o governador está pensando mais na eleição do ano que vem, ter essa foto com um político que virou celebridade, ou se ele está querendo adotar todas essas medidas em Minas. E aí, eu fico preocupado nas duas situações. O outro ponto que eu acho que vale muito a pena ressaltar, Júnior, nesse caso é o governador precisa ter transparência, o governo de Minas tem que ter transparência. Porque somos todos nós que estamos pagando por essa viagem. Então, quanto que está custando? Né, vários veículos já divulgaram, né, já fizeram reportagens falando que o governo não conta, né, não fala o valor dessas viagens. Então, o governador precisa ter transparência também, porque quem está pagando somos nós. Ô Rita Mundim, queria te ouvir sobre essa polêmica viagem do governador Zema aí. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, a polêmica, eu acho que ela poderá vir depois da viagem, porque, no meu entender, existe um estudo de caso. El Salvador é um estudo de caso. E o estudo de caso, ele aparece quando você coloca números na mesa nunca vistos anteriormente. Então, o que foi feito, como foi feito, se as ações foram, né, ditatoriais, foram truculentas. A gente também tem uma ideia, mas a gente não tem as estratégias adotadas em El Salvador. A única coisa que a gente sabe de concreto é que houve uma queda de 36 homicídios para 1,9 para cada 100 mil habitantes. O que assusta é o encarceramento. Foram presos 85.500 pessoas, né? E 10% praticamente da população jovem masculina está encarcerada. Mas El Salvador vivia um estado de caos. Isso foi feito, por exemplo, em Nova York, na época da tolerância zero. Então, às vezes, as medidas têm que ser adotadas para que a lei volte a vigorar. Então, quando a gente fica assim, muito à mercê, né, da interpretação da lei ao pé da letra, as coisas perdem o rumo. Então, acho que o governador Zema e o seu secretário de Segurança estão indo lá para ver em loco um estudo de caso e conversar.
E o que nós estamos sentindo é que as gangues, né, as facções, elas estão crescendo em Minas Gerais. E é necessário uma ação dura, uma ação rígida, para que a sociedade volte às ruas, que foi o que aconteceu em El Salvador. Os bandidos estão presos e a população está na rua. Aqui não. A população está presa dentro de casa e os bandidos estão na rua. Isso eu estou falando em nível de Brasil. Portanto, não vejo problema nenhum. Poderíamos ter polêmica, sim, se quando regressar da viagem, o governador Zema propuser algum tipo de medida que vá contra a lei. Mas, se ele foi lá para entender o que está acontecendo e aplicar aqui estratégias capazes de deter o crescimento do crime organizado, eu acho que ele foi realmente estudar um caso de sucesso que aconteceu na América Latina. Ô Rita, perdão, WT Eduardo, só pra gente diferenciar as coisas, em Nova York o que aconteceu, né, nos anos 90 foi que o então prefeito, né, Giuliani, ele aprovou uma legislação muito dura e passou a cumprir a legislação. Então as leis foram seguidas, né, de forma muito rígida e realmente conseguiu combater o crime. O que acontece em El Salvador é que estão tendo prisões sem condenações. Acho que é um parâmetro muito diferente. Ele está colocando medidas muito duras, mas sem um julgamento, sem um processo legal, né, de forma bastante autoritária. Acho que são dois casos que não são tão parecidos assim, não. Ô Marcelo, acho que você não me entendeu. Eu disse que polêmica nós poderemos ter se o governador Zema regressar da viagem e aplicar ao pé da letra o que foi feito em El Salvador. Eu entendi, Mas se ele... Foi isso mesmo. Então, eu acho que a lei tem que prevalecer. A lei tem que prevalecer contra o crime. Deixa eu propor um exercício aqui, William Travassos, pode ser ou não? Claro, bom dia vamos pra lá. você. Bom dia. Se o Lula sair de Brasília hoje e for para a Coreia do Norte, que também tem índices baixíssimos de violência, a gente criticaria ele aqui no Conversa de Geração? Não tenho dúvidas, a gente critica o Lula em todas essas viagens, até porque é o cara das comitivas, né? E é gasto público, enfim. Não, eu tô só fazendo a pergunta porque sim, a mesma eu acho coisa, que se a gente criticaria um de um lado, se estivesse na ditadura claro. de esquerda, a gente precisa criticar o outro que está na ditadura de direita. Acho que é um caminho. Um governo totalitário esse de El Salvador, né? Bom dia, Júlio, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Assim, Júnior, eu tô olhando pro Zema e eu fico, sabe, sem entender muito essa postura dele de já transferir o poder, né, porque ele está fazendo isso aos poucos para o vice-governador, né, para poder fazer a sua campanha para presidente. E ele quer mostrar para a extrema-direita que ele é a opção que vai enfrentar o crime organizado, que vai defender todas as pautas da direita. Ele precisa se fortalecer. O Pablo Marçal foi em El Salvador, o Eduardo Bolsonaro foi, a comissão de Segurança Pública da Câmara, eles também, essa comissão foi para lá também junto com o Eduardo. É um modelo, é um case de sucesso, sim. Agora, eu consigo aplicar o modelo de El Salvador no Brasil? Não. Por quê? Em função da Constituição. Porque a gente não vai permitir prisão arbitrária, operações sem mandato, tortura de detentos. A gente não consegue fazer isso. Agora, vamos mudar a regra do jogo para resolver o problema da criminalidade no Brasil. A gente tem que mudar a Constituição. Agora, e fica tão claro o que o governador está fazendo, né? Ele levou o Rogério Greco, eu tenho muito respeito pelo Greco, é uma referência na área de segurança pública no país, mas ele levou o Greco, tá? E um monte de gente da área de comunicação. Para quê? Para fazer os seus vídeos, para viralizar. Ele hoje, o assunto Zema está no Brasil inteiro. A turma falando, olha, tá aí, tá se aproximando da extrema-direita. Então, é uma parte de marketing do governador, porque não sei se a gente consegue, de forma efetiva, trazer todo esse conhecimento que foi aplicado em El Salvador em função do que nós temos na realidade do Brasil. A gente resolve o Rio de Janeiro, por exemplo, onde que está todo dominado? Sim. Mas aí eu tenho que rasgar a Constituição, entrar e resolver. Alguém está disposto a isso? Aí uma parcela vai assim, não, eu estou disposto, vamos que nós queremos isso. Beleza, até um filho seu ser preso de forma arbitrária, ser encarcerado e não ter direito à defesa. Você gostaria disso? Nós vivemos numa democracia. Eu parto desse princípio. Então, assim, o Zema está fazendo campanha, está jogando para a plateia. Eduardo Costa, vamos arrematar esse assunto aí? Bom dia. Bom dia, meus caros. Júnior, eu peço a Deus para não me deixar cometer 3 equívocos graves. Deixar de ser coerente, não para os outros, mas para mim, para a minha consciência, perder a minha capacidade de indignar e perder o meu desejo de aprender. Por essas 3 razões, e mesmo compreendendo tudo que foi, e será dito
sobre o aspecto político-eleitoral da viagem, eu não posso criminalizar o Zema. Da mesma forma que a futura e próxima viagem do Álvaro Damião a Israel, para mim, é válida, a do Zema a Salvador é válida. Ah, mas não é uma ditadura. Tá bom. Eu fui 3 vezes na minha vida profissional a Cuba. 3 vezes com olhar de repórter. Vi o que é bom, o que não presta, as diferenças e aprendi muito. Eu sou um aprendiz de espiritismo, falo isso aqui sempre. Eu fui à Terra Santa 2 vezes, eu fui uma com padre e outra com pastor. Aprendi muito. E ainda que você vá a El Salvador e não traga lições de como fazer a coisa funcionar no peito e na marra, por exemplo, tem algo que tem lá que me chama muita atenção, que é o Centro de Confinamento de Terroristas. O Senado brasileiro está aprovando uma legislação que não está tendo a repercussão, porque o que repercute no Brasil hoje é... Como é que chama a mulher, gente? É a sogra do Leandro, que agora separou. Virgínia Fonseca. O Senado aprovou um negócio importantíssimo agora. Mas a gente está falando de Virgínia Fonseca, que é qualificar o terrorismo, os terroristas, como crime hediondo. E qualificar essas facções como terrorismo. Então, gente, eu não estou defendendo ditadura no Brasil. Mas eu preciso conhecer um país pequeno, como já foi dito, 6 milhões de habitantes, que, Júnior, saiu de capital global dos homicídios para o país mais seguro da América Latina e 10 vezes mais seguro que o Brasil e está no nível 1 na lista de países menos perigosos. Ah, mas que eu sei o quê? Eu estou preocupado com o Morro do Querosene, onde a mulher não consegue entrar dentro do aglomerado com o táxi ou com o aplicativo, porque o cara vai ser morto. Estou preocupado que nenhum de nós tem coragem de sair daqui hoje, 10 horas da noite, na Barão Homem de Melo 2222, e ir para qualquer lado. Então, sabe, eu sou governador, eu estou com esse problema crônico. E para fechar, como é que um jornalista que está há 3, 4 meses dizendo todo dia no Conversa da Nação, governo Zema, o crime organizado está tomando conta de Minas Gerais. Vamos reagir ou não vamos? Aí ele vai lá aprender. Eu, por favor, não vou criticar. Mas, Edu, será que talvez investir mais na polícia não é um caminho melhor, não? Investir talvez será que ficar com que dinheiro? Você já gasta 16 bilhões de reais com a PM. Eu acho que a gente não está criminalizando o Zema de viajar, acho que é direito dele, eu acho que pode ser positivo. Tá bom, mas... Agora, será que isso realmente vai trazer essa solução? Então, porque o que a gente está vendo é cortes na polícia civil e na polícia militar. Marcelo, então acho que por isso a gente critica e questiona o Zema. Marcelo, aprender é sempre útil para qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer posto da vida. Agora, tem que aprender. Vocês já observaram que o político brasileiro, ele se elege, depois ele começa a conhecer o mundo com o nosso dinheiro? Porque a gente acaba votando em pessoas que não são pessoas que conhecem outras regiões e eles ficam viajando, passeando. E aí, perdão, Eduardo, é assim, se o Zema reunisse lá o chefe do Estado-Maior, Marcelo Ramos, pega o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, vai a um setor de inteligência, né, da Polícia Civil. Se fosse realmente uma comitiva de segurança, o Zema nem precisava ir. Eu mando meu corpo técnico para lá e falo assim, gente, descobre o que tem de melhor e o que dá para aplicar no Brasil. E porque eu tenho outros problemas aqui para tratar. E o que eu vejo nisso, Edu, com muita franqueza, é claro que todos nós queremos diminuir a violência, mas é uma medida para ganhar like, sabe? Sim. É de visibilidade para a campanha de 2026. Hei de defender o que tu diz até a morte, mas discordo profundamente. O Zema tem 6 anos de governo, Júnior. 6? 6, né, Marcelo? 6 um pouquinho. Se o Zema fez 10 viagens ao exterior, foi muito. E eu, aqui, na boa, isso é questão de visão, gente. Eu acho que ele deve sim gastar o meu dinheiro para fazer uma viagem dessa de aprendizado. Acho. Ô, gente, segurança... Acho que o Álvaro também está correto de ir lá a Israel para aprender. E o Álvaro tem 3 meses de governo. E não estava na hora de ficar aqui cuidando da cidade? Oi, Rita. Segurança é um tema hoje sensível a todo brasileiro. E a segurança nos afeta cada dia mais, a falta de segurança. Então, realmente, o Zema é um cara transparente. O que ele cortou de mordomia, o que ele enxugou a máquina, falar que o Zema não tem transparência, eu acho meio complicado isso, sabe? Rita, mas nesse caso não está tendo transparência. Porque a pergunta é simples. Quanto o governo de Minas está gastando nessa viagem? Quanto vão ser as diárias, quanto vão ser as passagens para os assessores? E não tem informação, não tem o valor. Então não
tem como a gente falar que é transparente. O governo não tá explicando o gasto, como também não explicou várias questões em relação aos cortes. Né? O corte de 1,1 bilhão que ele cortou, inclusive, parece que vai atingir a segurança pública. A gente não sabe exatamente como que isso vai ser feito. Então, na transparência, pelo menos nos últimos tempos, o governador Romeu Zema está devendo sim. Deixa eu fazer uma observação. Eu acho que a gente tem que parar de inventar a roda. Se você for na Academia da Polícia Militar no estado de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, São Paulo, você já tem conhecimento produzido com capacidade de mudar a realidade que a gente vive. Porque chega agora na Academia da Polícia Militar aqui no estado de Minas Gerais e fala ali, gente, o que tem de resultado aqui ou de pesquisa? Porque são vários caras que vivem diariamente isso, que produzem conteúdo para a gente mudar essa realidade. Ô, William, você vai me perdoar, mas no mundo globalizado o conhecimento ele tem que ser trocado. E as realidades nos permitem experiências diferenciadas. Então isso é fechar a nossa cabeça para o mundo. É necessário sim trocar conhecimento, trocar experiências. 10 segundos para fechar, Eduardo, mudar de assunto. 10 segundos? 10 segundinhos. São duas coisas que eu quero falar. Primeiro, 20 segundinhos, então. Quando o Travasso fala na academia, o que a academia mais faz é estudo de caso. Por isso que a PM é tão boa. E o que ele está fazendo lá, como disse a Rita, é estudo de caso. Agora, outra coisa que eu preciso falar, do fundo do meu coração. Eu estou pensando nisso desde semana passada. Ô, Júnior, se eu soubesse antes dessa viagem, eu tinha pedido a rádio e a TV, né, que eu estou na TV também. Maria Cláudia aqui, Carlinhos lá na Alterosa, que eu queria ter ido atrás. Eu sou doido para ir lá. Mas nessa situação, que você tem uma certa autoridade para visitar, para conhecer e tudo, não é para voltar apaixonado como Buquelele, não. Mas para conhecer.